Shalom Vraha, Baruch Hashem, mais uma vez aqui com vocês, podendo compartilhar as palavras da Torá Kedushá. E eu quero agradecer a todos que estão mandando feedback, comentando, compartilhando. Eu estou adorando. E mais ainda, falar das palavras da Torá. Então vamos lá. A Parashá da semana, Parashá Emor, está no livro de Vaikra 21. E entre tantos assuntos eu escolhi o versículo 31 e 32. Eu vou estar lendo aqui para vocês, tá? Para quem quiser acompanhar. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Então vamos lá. Ushmartem mitzvotai va'asitem otam ani Adonai velo techalnu et shem kodshi. E guardareis meus preceitos e os fareis. Eu sou o Eterno, e não profanareis o nome da minha santidade. Gente, são dois versículos de tanta importância, quer dizer, a Torá toda, né? Ela é de muita importância, mas são dois versículos que eu escolhi porque fala de santificar o nome de Hashem. E de que forma nós podemos santificar o nome de Hashem? Cumprindo os teus mandamentos, eu acabei de ler, né? Guardareis os meus mandamentos e os fareis. Não profanareis o nome da minha santidade. Ou seja, é uma responsabilidade que nós temos de guardar, cumprir, fazer, né? Cumprir os mandamentos e não profanar. Então ali ele já está dando duas ordens, né? E eu quero ilustrar isso contando para vocês uma história que aconteceu comigo, uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Há um tempo atrás eu comprei uma serra tico-tico e nem tirei da caixa, guardei do jeito que chegou, guardei, eu estava com pressa e não olhei nada. E agora, semana passada, eu precisei usar, lembrei que eu tinha comprado e fui abrir a caixa, né, que eu já queria usar, sair serrando tudo, né. Ai, qual foi a minha decepção? As peças estavam todas separadas, não tinha nada encaixado na serra, eu nunca usei uma serra, eu já queria ligar na tomada e sair serrando. Óbvio, né, é que vem tudo separado, mas eu não parei para pensar, né? E aí, o que eu tive que fazer? Deixa eu tampar a propaganda aqui. Manual de instrução. Manual de instrução. Precisei ler devagar, atentamente, olhando na ferramenta, vendo os números que correspondiam a cada coisa, entendendo como funcionava essa ferramenta, para que eu pudesse usar da forma correta. Ou seja, eu não ia me machucar, eu não ia estragar a ferramenta, eu ia usar da forma correta. E eu estou trazendo isso para vocês por quê? Porque é isso. Esse é o manual de instrução para quem quer servir a Hashem. Gente, isso aqui não é o Velho Testamento, não caducou, não está longe, está perto, tá? E nós temos que conhecer, nós temos acesso ao manual de instrução, tá? Para conhecer Hashem, para conhecer o Eterno, Criador de todo o universo, Deus único. Porque quem não conhece, não tem acesso, não conhece o manual de instrução, não sabe usar a ferramenta, ou seja, vai estar usando da forma incorreta.
para servir a Deus, você tem que conhecer Deus. Não é o Deus que muitos de nós nascemos conhecendo, um Deus que apresentaram pra gente. Outra historinha, uma coisa que minhas historinhas hoje. Um bebê nasceu, fez um aninho, o pai já mete a camisa do time nele, já coloca lá a camisa do Vai Corinthians. 2 aninhos já tá no estádio, no pescoço do pai, pendurado, comemorando, gritando, torcendo para algo que ele nem sabe. Ou seja, ele vai crescer acreditando que é o timão. Nada contra, eu nem entendo nada de time, só estou dando um exemplo, tá bom? Então ele vai entender que aquele é o timão, e é o único, e acabou para ele. Não tem outro time, não tem outro melhor que ele. Entende isso? Muitos de nós viemos com uma bagagem lá de trás, de um Deus que apresentaram pra gente. Mas aonde nós conhecemos Ele? Nós conhecemos porque apresentaram pra gente. Mas a gente não sabe nada dele. Não sabe nada. Então, o que eu quero dizer é isso. Nós temos que conhecer as regras do universo, as regras do mundo. Nós temos que abandonar aquelas ideias que puseram na nossa cabeça. Nós temos que abandonar. Nós temos que renovar a nossa mente para entender, para conhecer o Deus único, o Criador do universo, que deu leis, que deu regras. Tudo tem regra. Uma cidade tem regra. Um país tem regras. Tem leis. Uma escola tem regras. Tudo tem regras. O Criador do universo ia formar um mundo sem regras? Quem aprendeu? Quem disse para o homem que tinha que ter regras? Aqui na cidade, você vai andar na cidade, você vai ver uma lombada, um quebra-mola, um semáforo, porque existem regras. Quem ensinou para o homem que precisava ter regras? A Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu ensinou para o homem que este mundo tem regras. É assim que o homem aprendeu que o mundo tem regras. E nós temos que aprender. Agora vamos para o assunto que eu já dei muita volta, né? Já dei muita volta, contei muita historinha. Vamos falar sobre santificar o nome de Hashem. Quando nós conhecemos a Torá, o manual de instrução, nós adquirimos o conhecimento, o entendimento e a sabedoria, ok? Depois disso, nós passamos a ter uma responsabilidade de santificar o nome de Hashem. Aí nós já somos estudantes da Torá e passamos a ter uma responsabilidade de, através da nossa fala, através das nossas ações, de santificarmos o nome de Hashem. Nós temos que ter cuidado quando saímos de casa, a forma que vestimos, né? A forma que nós vestimos, ela também mostra como nós servimos a Deus, de que forma nós santificamos a Kadosh Baruch Hu. O que falamos, o que sai da nossa boca, porque o manual de instrução, ele fala, ele mostra o que nós devemos fazer e o que não devemos. Semana passada nós falamos do Lashon Hará, da maledicência. O que nós falamos, o que sai da nossa boca, o que entra pela nossa boca, não é? Porque muitas vezes a gente tem ali o conhecimento
E fala do Deus único, fala para as pessoas no trabalho, na faculdade, nós falamos para as pessoas que têm a curiosidade, falamos das festas, e nós falamos de um Deus único. Só que das leis, né? E de repente as pessoas olham pra gente e vê, poxa vida, ela fala que não come isso, que não come aquilo, mas tá lá no Mac Feliz comendo carne com leite, não é? A carne com queijo. Então precisa ver tudo isso, tá? Como nós santificamos Hashem. Como que é o nosso comportamento fora de casa, nos nossos negócios, se somos honestos, nos pesos, nas medidas, com o dinheiro, com as pessoas, se falamos a verdade, como que é o nosso comportamento dentro de casa. E uma outra coisa, como é o nosso comportamento quando ninguém vê, quando estamos sozinhos. Mais uma coisa, né? Hashem sabe tudo, conhece nossos pensamentos, conhece nosso coração. Então, nós que estudamos a Torá, temos a responsabilidade de santificar o nome de Hashem. Em tudo, pensamento, fala e ação, o tempo todo. Temos que observar, né, estar atento. Ninguém aqui é isento de erros, tá bom, gente? E uma outra coisa, quando nós vemos alguém tropeçando, alguém cometendo erros, nós temos que analisar, ver essa pessoa com bons olhos, né? Se ela está sempre cometendo os mesmos erros, lembrar a pessoa, lembrar do manual de instrução, do que ela já conhece, né? Mas se nós vermos alguém tropeçando nos mandamentos, fazendo coisa errada, a gente deve olhar com bons olhos e não julgar uma pessoa pelo erro que ela está cometendo, porque muitas vezes, porque na verdade assim, o estudo tem níveis e níveis, pessoas que sabem mais, pessoas que sabem menos, pessoas que estão chegando agora, pessoas que já estão lá na frente, pessoas que têm mais dificuldade, pessoas que têm mais facilidade, né? Mas quando uma pessoa erra, quando ela tropeça, e ela vive tropeçando, ela vive cometendo erros, talvez porque ela está no comodismo e fala, eu tô indo, mas ela tá indo na esteira, né? Ela tá indo na esteira. O ano passado, o ano retrasado, ela é a mesma pessoa, então ela tá caminhando na esteira. Ela precisa acordar, levar um chacoalhão. Então, esse tipo de pessoa que outros olham e vê e acabam julgando o judaísmo pela má atitude de uma só pessoa, né? De uma só, digo assim, de uns ou outros, né? Então, é isso que nós não podemos fazer, julgar o judaísmo pela má atitude do outro. Então, precisamos ter essa consciência, tá? E também nos conscientizarmos de que temos uma grande responsabilidade. Se conhecemos as leis, precisamos dar bons exemplos. E nos esforçarmos para ser brilhantes no nosso comportamento. É um processo? Nem todo dia a gente está tão brilhante assim, não é verdade? Mas é um esforço diário que nós temos que fazer. Quando nós lembramos que carregamos essa responsabilidade, temos que nos esforçar. Pôr zíper na boca, na hora de querer responder, né? Segura, não responde,
né? Por impulso. Temos que ter essa responsabilidade, tá? E talvez alguns, né, pode pensar, né, mas a Torá, ela tem muitas regras, muitas leis, é muito pesado. Gente, eu vou falar uma coisa para você. A pessoa que pensa isso, ela não tem a Torá. Porque quem tem a Torá, quem conhece a Torá, ela se sente tão feliz, tão liberta. É como se ela tivesse ganho na Mega Sena. Porque a Torá, ela tem leis, mas ela não aprisiona, ela liberta. A Torá, ela te dá a liberdade de escolha. Eu escolho entre o certo e o errado, eu escolho o certo. Porque a Torá mesmo diz, escolha entre a vida e a morte. E ela diz, escolha a vida. Ela aconselha você. E você tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher. Eu escolho o certo. Eu escolho a vida. Eu escolho leis e regras. Porque o Criador do universo, o Criador do mundo, Ele sabe, foi Ele que fez, Ele é o fabricante, foi Ele que fez, Ele sabe o que é bom e o que não é. A liberdade, ela não é você fazer o que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer. Tem gente que pensa assim, muitos, né, pensam assim. Se isso fosse bom, se isso trouxesse felicidade, alegria, ela traz alegria momentânea, né? Mas se isso trouxesse felicidade, o mundo não estaria cinza. Cinza. O mundo não estaria nublado. O mundo não estaria com tanta gente com depressão, tanta gente com ansiedade, procurando psicólogos, psiquiatras. Tanta gente cometendo tanta coisa ruim. O mundo não estaria assim se a liberdade fosse boa. A liberdade que eles acreditam fazer o que quer. A liberdade é você saber escolher entre o bem e o mal. Essa liberdade te preenche. A Torá Kedushá, ela te traz vida, ela preenche você, ela te traz felicidade, tira toda a ansiedade, te traz alegria, você tem prazer, porque você reconhece que é Kadosh Baruch Hu, que é o Criador do Universo, Boreolam, maravilhoso, que Ele te ama, e você sente esse amor, você sente, sabe quando alguém que fala assim, eu te amo, e você só ouve, mas você não sente? Sabe quando alguém te dá um abraço, ou te deseja alguma coisa boa, mas você sente que aquilo não é sincero? Então, com a Torá é diferente. Você sente o amor divino. Você sente isso. Ela te transmite isso. Então, gente, eu desejo muito de todo o meu coração que você tenha, se você não conhece a Torá, que você busque conhecer, que você busque a liberdade que a Torá Kedushá te dá. Kadosh Baruch Hu, dono do universo, Criador de tudo, que fez o manual de instrução, a nossa Torá Kedushá. Que você tenha prazer na Torá, que você tenha prazer nos mandamentos, em cumprir os mandamentos, porque quando você tem prazer, você automaticamente
se preocupa em santificar Kadosh Baruch Hu, porque ele é teu pai. Ele é teu paizinho que te dá tudo. Quem que não quer agradar o paizinho que dá tudo? Não por interesse, é porque é o teu paizinho. E a gente reconhece isso. Gente, toda Arabá por estar aqui. Desejo tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Comenta aqui sobre o áudio para mim, por favor. Comenta se o áudio está baixo, para que eu possa resolver esse probleminha, tá bom? E olha, compartilhe o vídeo, mande para pessoas que você sabe que são sedentas de Kadosh Baruch Hu. Um beijo, até o próximo. Shalom.